Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor continue sobre nós. Amém? Que bom. Louvado seja o nome do nosso Deus pela sua vida, por você estar aqui, para juntos reservarmos um tempo aí para buscarmos entendimento na palavra do Senhor. Nós começamos aí 2 semanas a tratar um pouquinho sobre o tema da salvação, nessa sequência que estamos fazendo, né? Eu quero convidar você a abrir mais uma vez o texto aqui em Atos 4, para reforçarmos aí esse princípio. E enquanto você está abrindo em Atos 4, quero aproveitar para agradecer, né? Os irmãos aí que apoiaram os nossos jovens na conferência da juventude, feita aí na última sexta e no sábado. Com a presença do reverendo Diego, foi um momento muito gostoso, e eu gostaria de chamar a sua atenção, irmãos. Eu já havia pedido, né? Graças a Deus tivemos uma boa frequência, mas eu sei que a gente poderia sempre ter mais pessoas aqui, e estudar a Bíblia nunca é demais, não é verdade? Então nós vamos ter ainda mais 2 congressos nesse ano. Nós temos agora em agosto a Conferência Missionária dos Adolescentes, né? Dirigidas pelos adolescentes, mas não é só para os adolescentes, como também não foi o Congresso da Juventude. E depois nós vamos ter o Congresso da UPH. Né? Então, que também é para toda a igreja. Então, irmãos, essas datas especiais que a gente traz, às vezes, o palestrante de fora e tal, é uma oportunidade de vocês receberem aí um menu diferente, né? Alimentação diferenciada, não só o meu arroz com feijão aqui. Então vocês aproveitam, né? Para dar uma variada aí, só o arroz com feijão do pastor Everton. Então não fique envergonhado, não. Mas é do jovem. Você é jovem de alma. Nós tínhamos aqui o cara mais jovem da igreja estava aqui, né? Seu Osiel veio os 2 dias. Não foi, seu Osiel? Os 2 dias, então. Então, que Deus esteja abençoando. Então, vamos lá. Atos capítulo 4. Vamos ver aí o verso 11 e o verso 12. Vamos relembrar aqui a pregação de Pedro, onde ele vai dizer assim: Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Essa declaração, irmãos, é a que sustenta toda a base da nossa doutrina da soteriologia, ou da doutrina da salvação. Estudo sobre a salvação. A salvação só existe em Jesus Cristo. Não está na igreja, não está na instituição, ela não está em nenhum outro nome, senão em Cristo Jesus. Semana passada, nós fizemos uma recapitulação, que até agora, estudando sobre a revelação, sobre a Bíblia, sobre o próprio ser de Deus, sobre o homem, nós vimos que a nossa situação não é boa. Que nascemos todos em pecados e que estamos condenados naturalmente por nós mesmos. Aquilo que o reverendo Diego, né, trouxe aí nesses dias de congresso, dizendo, é a má notícia. O evangelho começa sempre com essa má notícia. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Não existe um justo sequer. Por mais bonzinho que você seja, naturalmente falando, você nasce em pecado e condenação. Se Deus, na sua grandeza, resolvesse tão somente deixar você
Na condição que você nasceu, ele seria justo e você seria condenado de uma maneira justa. Não tem o que reclamar. Porque mesmo que você falasse, mas eu fiz tanta coisinha boa, vê o lado da pilha das coisas ruins que você fez. Põe na balança para você ver. Né? O que acontece? Passa vergonha. Não vou passar vergonha. Então essa é a má notícia. Porém, agora nós começamos a entrar na parte bonita da história, que é o fato de que existe uma salvação. Né? Dentro daquela da sequência lógica do script, né, da história da humanidade, criação, queda, redenção. Né? Alguns tratam já da consumação, mas esses 3 pontos principais aqui desse script, nós tratamos inclusive com os adolescentes recentemente lá no acampamento de Matão. Então nós vemos que a Bíblia e Deus trata dele como Criador, soberano, tarará, porém deu ao homem a liberdade de escolha, esse homem então resolve pecar, cai, a queda. Essa é a má notícia. Pecamos, somos descendentes de Adão, recebemos como herança aí a morte, o pecado e consequentemente a morte. Então, porém agora nós estamos virando a página, né? Graças a Deus a história não termina com a queda. Existe nesse script aí o capítulo agora da redenção, da salvação. E vimos que nós precisamos de um mediador. Nós não conseguimos... Ô Rafael, bom dia, meu irmão. Tudo na paz? Deus abençoe. Viu, Jorge? Dá um abraço no Rafael aí para mim. Meu barbeiro passou ali me olhando. Mandei um abraço para ele. Já convidei ele umas 300 vezes. Aí hoje ele veio espiar a terra. Aí essa semana eu vou cortar o cabelo, aí essa semana ele já vai ver. Puxa vida, eu passei lá, o senhor já me viu. O de 2 uma, ele nunca mais vai cortar o meu cabelo, né? Aí tá bom. Mas voltando aqui, irmãos. Então o ser humano, diante dessa realidade, ele agora tem a possibilidade de entrar num novo capítulo, que é a respeito da redenção. É isso que a gente está estudando. Porém, nessa necessidade do mediador, nós vimos que só existe uma pessoa qualificada em toda a existência da humanidade para ser o nosso mediador. E essa pessoa é quem mesmo? Jesus. E é nisso que, então, nós vemos Pedro falando, né? Que não existe salvação em nenhum outro. Né? Vimos também, semana passada, por quê? Que já que a salvação depende de Deus, por que tem famílias, né, pessoas na família que são salvas, outros não? Por que acontece isso? E aí nós vimos que não só o pecado trouxe a condenação sobre todos nós, mas depois a mistura das duas descendências, descendente de Caim com a descendente de Adão, né, gerou então essa miscigenação entre a geração ou a descendência eleita e a descendência preterida. E agora está tudo junto e misturado, ninguém sabe mais nada, por isso que ninguém mais tem uma linha de descendência para acompanhar. E aí, então, por isso que há essa situação. Nós não sabemos quem são os eleitos até o dia em que a palavra do Senhor é pregada e o entendimento é aberto a essas pessoas e elas falam, puxa vida, é isso mesmo. E elas se dobram aos pés do Redentor. Tratando aí da primeira questão, aí, como que as pessoas então eram salvas no Antigo Testamento, seguindo aqui o padrão de Pedro, não existe salvação em outro nome, não existe salvação fora de Jesus. Então, se não existe salvação fora de Jesus, as pessoas do Antigo Testamento foram salvas de alguma outra forma? Não. A diferença é que no Antigo Testamento, como nós já falamos, as pessoas eram salvas crendo que Jesus viria, na promessa do Messias, na promessa da salvação. E isso aí nós vamos ver lá na frente, que isso é o que caracteriza a igreja. A igreja não é o corpo de Cristo?
corpo de Cristo não é a reunião daqueles que creem em quem? Em Cristo. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa que creu na vinda de Jesus Cristo, na vinda do Messias, você já tem o corpo de Cristo, já tem a igreja. Então a igreja não começa no Novo Testamento, como muitos pregam por aí, né? Principalmente os nossos irmãos batistas, se eles não são reformados, eles seguem muito essa linha, que a igreja começa em Atos 2. Não, a igreja é a reunião daqueles que creem no Messias, no Cristo. Se eu creio em Cristo, eu faço parte da igreja. Tudo bem? Então, se a promessa é dada desde lá do Antigo Testamento, então as pessoas foram salvas sempre porque tiveram fé no Messias, no mediador, no único e suficiente mediador. Mesmo que lá era exigido os holocaustos, a lei cerimonial, as festas cerimoniais, Paulo vai dizer que tudo isso servia para indicar, apontar para quem? Para Cristo. Ok? Então as pessoas não eram salvas porque faziam os holocaustos, ou porque cumpriam a agenda que Deus havia estabelecido das festas cerimoniais, que inclusive vão começar quarta-feira a estudar sobre elas, né? E ver a relação dessas festas com Jesus Cristo. Então, não era por guardar essas festas, mas sim porque eles criam no Messias que viria. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3. Aquilo que o Dr. Van Groninger chama de proto-evangelho. A primeira expressão do evangelho. Gênesis, capítulo 3. No verso 15, nos é dito assim: porém, inimizade entre ti, ele está falando aqui com Satanás, tá bom? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui o Dr. Van Groningen vai dizer que é o proto-evangelho, é a primeira expressão das boas novas, do evangelho de salvação. A promessa que o descendente da mulher venceria Satanás, pisaria a cabeça de Satanás. Aqui nós temos, então, a primeira palavra de evangelização, de boas novas. Satanás enganou a mulher? Fato. A mulher pecou e justamente conduziu o homem ao pecado? Sim. Pecaram, estão destituídos agora, separados de Deus, vão receber a consequência disso? Ótimo. Porém, um descendente, o descendente dessa mulher, vai pisar a cabeça da serpente, vai vencer. Então aqui você tem o proto, o início, o comecinho do evangelho, que era já suficiente para que quem cresce na vinda do descendente já estaria salvo no Senhor. Nós sabemos pelo progresso da revelação, lembrando que a revelação bíblica, nós já estudamos isso, ela é progressiva. Adão e Eva sabiam o quê? Que vai vir um descendente vencer. E esse era o evangelho cristão. Hoje nós sabemos que esse descendente é quem? Jesus, o Deus encarnado, que se fez homem, nasceu de mulher, por isso é descendente da mulher, e que venceu na cruz a morte, e que vai pôr sobre os seus pés todos os seus inimigos definitivamente. Ok? Então nós temos aqui a primeira mensagem de salvação. Gênesis 3, 15. Aí você fala, será que Adão e Eva creram nisso? Vamos lá para o capítulo 4 de Gênesis. Depois já de serem
expulsos do jardim como consequência do pecado e de ter recebido já todas as maldições por conta da desobediência. Diz o texto aí de Gênesis 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, o que ela disse? Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Uma tradução diz, adquiri um varão do Senhor. Alguns vão apresentar isso. E depois você vai ver o contexto, que ela tem um segundo filho, Abel, e eles ensinam esses filhos que de tempos em tempos eles deveriam fazer o quê? Trazer uma oferta ao Senhor. Eles deveriam adorar a Deus. Eles creram ou não? Claro que creram. O problema é que, dentro do conhecimento que Eva tinha, ela esperava que Caim já fosse o descendente, adquirir um varão com auxílio do Senhor. Para Eva, Caim já era o redentor. Já era aquele que pisaria a cabeça da serpente. Alguns vão... aqui está falando que é por causa das dores, do parto. Irmãos, a sequência, o contexto de Gênesis 4 é a adoração. Então a expressão dela de adquirir um varão com auxílio do Senhor, e depois tratando de que ensinou esses filhos de tempos em tempos vir adorar a Deus, apresentar oferta ao Senhor, mostra que a expressão adquirir um varão com auxílio do Senhor é uma declaração de fé dela. Inclusive crendo que aquele varão, aquele menino, aquele filho já seria o descendente. Já seria o descendente. Mas infelizmente, não era. E por isso que a revelação continua até chegar em Jesus Cristo. Adão e Eva creram na promessa dada no Éden. Porque Gênesis 3,15 ainda está dentro do contexto do Éden. A igreja começa lá, irmãos. Quando eles creram que viria um Redentor. Quando eles creram no descendente que pisaria a cabeça da serpente. E isso fica claro mesmo depois de sair do Éden, no ensinamento e nas palavras que nós temos registradas aqui já em Gênesis capítulo 4. Então a salvação está em Cristo, o Messias, o descendente, o Emanuel, o que nasceria da Virgem, em Belém Efrata, ou seja, conforme a progressão da revelação vai trazendo mais detalhes sobre esse descendente, mas é o mesmo e único. Logo, a salvação no Antigo Testamento estava pautado na vinda deste. Não existe salvação fora de Jesus Cristo, mesmo no Antigo Testamento. Então vamos reforçar isso. Todas as ordenanças, as leis, cerimônias, indicavam para a promessa do Messias. Celebração da Páscoa, que era a primeira festa estabelecida, né? Dentro da lei cerimonial e já dentro do sacerdócio levítico. O que celebrava a Páscoa? A libertação de quem? Do povo de Israel do Egito. Através da mão forte do Senhor, e os primogênitos do povo de Israel foram preservados da morte, porque estavam debaixo do quê? Do sangue do sangue do Cordeiro. Quem que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem que é o Cordeiro pascal, segundo 1 Coríntios? Jesus. Então veja, a Páscoa já apontava para quem? Para a obra de Jesus. Eles foram libertos da escravidão do Egito, mas apontava para a libertação da escravidão do pecado. Então todos os eventos, irmãos, apontavam para Cristo. Então o guardar da lei, das cerimônias, dos holocaustos, das exigências da lei levítica, da lei cerimonial e da liturgia levítica, apontava para o Messias. Então não existe salvação fora de Jesus. Mas se eu for circuncidado,
Ou se eu fizer holocausto, eu vou ser salvo. Não, meu amigo, isso aí já caiu. Apontava para Cristo. A partir do momento que Jesus veio, você não precisa mais guardar nenhuma dessas coisas. Porque Jesus já cumpriu. Mas quem viveu antes da vinda do Messias, utilizava-se de todo esse mecanismo, desse aparato aqui, litúrgico e cerimonial, para entender que viria alguém fazer a obra definitiva, um sacrifício definitivo, eterno, de uma vez por todas, como Hebreus vai nos ensinar. Então, desde Gênesis 3,15, nós temos uma promessa de que o filho, ou que o descendente da mulher viria. Então, lá em Romanos, capítulo 4, né? Depois Efésios 2,8 também, Romanos 4,11, diz que é pela fé que a salvação nos é aplicada. Vamos ver esses dois textos aí? Abra lá, Romanos capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo escrita aos Romanos, capítulo 4, verso 1 e 2, e depois o verso 11. Sobre Abraão, justificado pela fé, ele vai dizer assim, Romanos 4. Vou ler até antes aqui um pouquinho, irmãos. Já que nós estamos abertos aqui, fica fácil. Romanos 3, verso 23 a 25. Diz assim, Romanos 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante o quê? Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então veja, nós somos salvos gratuitamente por sua graça. Nós recebemos de graça, mas alguém pagou um preço, foi o seu sangue. E nós recebemos isso, essa propiciação, esse pagamento, essa purificação dos nossos pecados, mediante a fé. Não é isso que está dito aqui? Ele vai reforçar isso em Romanos 4. Veja aí. Romanos 4:1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Por isso mesmo diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Reforçando lá o que vai dizer em Efésios 2:8, que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Efésios 2:8, 9 e 10. Então essa salvação é mediante a fé. E aí Paulo vai dizer que Abraão foi justificado porque ele creu. Creu em quem? No Messias, naquele que viria. Tudo bem? Verso 11 aqui de Romanos 4. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Como selo da justiça da fé. Que teve quando ainda circunciso, para vir ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe seja, ou de que lhe fosse imputada a justiça. Então veja, a circuncisão era o sinal de que Abraão creu. Na promessa de Deus ser o Deus dele, da sua descendência. Né? Então, a ideia que ele recebe, a circuncisão, como símbolo daquilo que ele creu, da sua fé. Ele não foi salvo porque ele foi circuncidado, mas ele foi circuncidado porque ele teve fé. É a ideia do batismo, hoje, uma vez que a circuncisão fora substituída pelo batismo que Jesus instituiu. Você não é salvo porque você é batizado. Você é salvo pela fé em Cristo.
Mas uma vez tendo fé em Cristo, o sinal que simboliza essa sua fé em Cristo é o quê? A aplicação do batismo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos caminhar mais um pouco. Como você já viu, Efésios 2:8, nós já tratamos desse texto várias vezes, não há necessidade de abrir, que diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Só que aí Efésios 2:8 nos traz um detalhe. Essa fé não é nossa. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É um presente de Deus, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, nós vemos que a salvação está em Cristo. E o modo para recebermos essa salvação em Cristo é mediante a fé. Só que essa fé não é nossa. Não vem de nós mesmos. É um presente de Deus. Se Deus não der essa fé, nós estamos perdidos. E aqui deixa eu fazer um parênteses que eu sempre faço quando tratamos de fé. Existe pelo menos 4 tipos de fé na Bíblia. E existe pelo menos 2 situações que tratam de salvação. Você tem que ter isso em mente, porque às vezes algum texto vai falar de uma salvação que não é a salvação eterna. Tá? Então vamos lá, só esse parênteses aqui. Primeiro, fé. Os 4 tipos de fé. A Bíblia diz que existe a fé como crença normal. Né? Aquilo que eu brinco, que é a fé que o Gilberto Gil cantou. A fé que não costuma falhar. É a fé que todo mundo tem aí, que a fé no pedaço de pão, na cobra corá. Lembra da musiquinha? É a fé que qualquer Zé Ruela tem aí, porque todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos a lei de Deus gravada no nosso coração, as pessoas são crédulas. Isso não significa que elas são salvas? Não. Significa que elas têm entendimento da verdadeira revelação? Não, elas creem. Para qualquer pessoa, em qualquer civilização, você vai ver que as pessoas creem. Umas creem que o Deus é o Tupã, outros creem que o Deus é a montanha, outros Deus que crê, sei lá o quê. Tem crença. Então, fé como uma crença. O diabo, inclusive, tem fé. Ele crê. Faz dele um salvo? É óbvio que não. Então, a fé é como crença. A Bíblia também diz que a fé é uma virtude. Uma pessoa que não se deixa desanimar. Uma pessoa que tem fé. É uma virtude. 1 Coríntios vai tratar dessa virtude. E também nós vamos ver a fé como dom. Lá 1 Coríntios 12. Que é, além da crença, além da virtude, um dom específico dado por Deus aos crentes que tem esse dom da fé que diferencia da fé como virtude ou da fé como crença. E tem crente que não tem o dom da fé. Ele tem fé, né, como crença, ele tem fé como virtude, mas não tem o dom da fé, porque o dom da fé o Espírito Santo dá a cada um como lhe apraz. Tá? Tem gente que além da fé como crença, da fé como virtude, tem o dom. Ótimo, tudo bem. E uma quarta tipo de fé que a Bíblia vai apresentar é aquilo que nós chamamos em teologia de fé salvadora, que é a que trata Efésios 2:8, que é a que trata Efésios capítulo 1:13, que é a fé que Deus nos dá para crermos na revelação, para crermos que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador. Essa fé só recebe aqueles que o próprio Deus, antes da fundação do mundo, destinou para ela. Os chamados eleitos. Que quando você ouve o evangelho da vossa salvação, você crê nele. E é automaticamente selado com o Santo Espírito da promessa. Então o que acontece? A salvação vem pelo ouvir, Paulo já dizia isso, e aí no momento que essa pessoa ouve o evangelho, não por si, porque não vem de vós, é dom de Deus. Ele crê naquilo que ele ouviu e ele então confessa
Jesus como seu Senhor, e ele se arrepende dos seus pecados. Então, essa reação de arrepender e crer é uma reação produzida pela ação de Deus em primeiro me eleger antes da fundação do mundo e num determinado momento da minha vida, quando eu ouço o Evangelho, colocar a fé salvadora no meu coração. Por isso que diz que isso não vem de mim mesmo, não vem de vós, mas é dom de Deus. Então a fé como crença, a fé como virtude, a fé como dom e a fé salvífica, ou a fé salvadora. Essa aqui é a que faz a diferença na perspectiva de vida ou morte. Você pode encontrar um monte de ímpio aí que tem fé, e que tem fé como virtude. Não vai ter dom, porque dom é só crente que tem, mas vai ter como crença e como virtude. Mas significa que esse cara vai ser salvo? Não. Porque ele não recebeu a fé salvadora. Tudo bem? Ainda dentro do parênteses aqui, sobre salvação. A Bíblia sempre trata de salvação em duas perspectivas. Uma salvação temporal e a salvação eterna. Vamos pegar um texto que nós pregamos recentemente em Neemias, que trata, por exemplo, da postura de desobediência do povo, depois de tudo que passou. E Neemias fala assim: vocês vão fazer as mesmas coisas que os nossos pais fizeram? Vocês sabem muito bem que nós acabamos de sair de um exílio, porque os nossos pais desobedeceram a Deus, pecaram, desprezaram a Deus. Vocês já viram isso, aprenderam isso, Deus nos restaurou e agora vocês vão fazer as mesmas coisas que os nossos pais estavam fazendo? Quem vai nos salvar? Ou seja, se nós estamos desobedecendo a Deus, Deus vai aplicar uma ira tão dura sobre nós como já aplicou no nosso pai. Quem que vai nos salvar? É uma salvação tratando de uma questão terrena. Ou quando Jesus, muita gente chega lá, não sei o que, Jesus fala, a tua fé te salvou. Salvou do quê? Salvou da enfermidade ou salvou da vida, para a vida eterna? Da enfermidade. É uma salvação temporal. Nem todo mundo que é curado, meu amigo, vai ser salvo. Olha que coisa louca. Eu conheço um monte de ímpio aí que já experimentou a cura. Porque acreditava na existência de um Deus que pode curar. Mas nunca entenderam sobre a salvação e nunca se arrependeram dos seus pecados. E nunca depositaram a sua fé em Cristo Jesus. Acham que vão ser salvos pelos seus próprios méritos. Mas obtiveram uma salvação temporal. De um problema específico, de uma enfermidade, ou seja lá o que for. Então nem sempre quando a Bíblia diz, a tua fé te salvou, tá vendo? A tua fé te salvou. Foi a fé da pessoa que o salvou. Salvou daquela situação ali. Não está tratando de salvação eterna. Porque a salvação eterna não é pela minha fé, pela minha crença. É por uma fé que eu recebi como dom de Deus. Estou sendo claro aqui, irmão? Se eu não tiver, por favor, fique à vontade aí, pastor, não entendi nada. Mas tudo bem? Estamos caminhando aqui? Então tá bom. Então, definido esses 4 tipos de fé e as 2 situações de salvação, nós vemos que quando eu estou tratando aqui de salvação, eu estou tratando da salvação eterna. E quando eu estou falando dessa fé que me conduz à salvação eterna, eu estou falando da fé salvífica, ou salvadora. Você não confundir com os outros 3 tipos que tem. Tudo bem? Nota de rodapé, podemos fechar aqui? Então, maravilha. Diante disso, então, irmãos, quando Pedro, na sua fala, lá em Atos 4, diz que só existe salvação em Jesus, isso nos conduz a concluir que as pessoas sempre são salvas pela graça mediante a fé. Não existe salvação por obras em nenhum momento. O pessoal do Antigo Testamento foi salvo porque matava, fazia os holocaustos. Não. Eles fizeram holocaustos em obediência a uma lei cerimonial que apontava para o Messias. Tanto que eles tinham que fazer esse holocausto de ano em ano, de tempos em tempos.
Hebreus vai dizer, Jesus veio e fez o sacrifício quantas vezes? Uma única vez. E precisa repetir? Não, eterno. Não precisa repetir. E ele vai dizer que tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento simplesmente estava apontando para um sacrifício perfeito, um sacrifício eterno que seria realizado em Cristo Jesus. Só vai crer nisso quem recebeu essa fé salvadora que vem de Deus. E se você recebeu essa fé salvadora, para entender que você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, isso é fruto então da sua eleição. É um resultado. Você foi um dia, antes da fundação do mundo, separado para acreditar nisso. Porque tem gente que você desenha e o cara não acredita. Ele acha que ele vai ser salvo porque ele é bonzinho. Ele acha que ele vai ser salvo porque caiu um pardal lá na casa dele, ele pôs fubá no pardal e o pardal sobreviveu. Olha como eu sou bom. Aí depois ele entrou em crise, porque na hora que ele viu o pardalzinho voando, um gavião veio e acabou com o pardal. Hã? Ele vai falar assim, tá vendo? Eu sou tão bom e Deus é tão mau porque criou o gavião. E ele acha que é por isso que ele vai ser salvo. Não é. A salvação não é por obras, é pela graça. Aos que viveram antes do ministério terreno de Jesus, eles foram salvos porque creram que Jesus viria. Eles foram salvos crendo que o Messias viria. Aos que viveram nos dias do ministério terreno de Jesus, eles foram salvos crendo em Jesus. Jesus, em vários momentos do seu ministério terreno, vamos pegar um exemplo talvez mais claro com a mulher samaritana, onde ela pergunta sobre adoração e tal, depois ela fala, eu sei que há de vir o Messias. Jesus fala, sou eu. Se você crê, você recebe a vida eterna. E você não vai precisar mais ficar com sede espiritual. Pronto. A Bíblia diz que aquela mulher creu, mulher já estava com quantos maridos já? 5. 5 maridos já. E aquele que ela estava já não era já marido, era um juntado. Né? Aí você fala assim, tá vendo? Essa mulher não ia ter salvação nunca. E Jesus salva justo aquela mulher. E que prega para a aldeia inteira que tinha encontrado aquele profeta que tinha falado tudo da vida dela. Foi uma evangelista de primeira. E aí depois alguns daqueles samaritanos dizem para ela assim, ó, agora nós cremos não pelo que você disse, mas pelo que nós ouvimos. Pelo que nós vimos. Então os que viveram durante o período do ministério terreno de Jesus foram salvos porque creram em Cristo como Messias. Tudo bem? E nós, no caso, né, os que vivem depois do ministério terreno de Jesus, são salvos porque cremos que ele veio, que ele é o Salvador prometido, que ele é o descendente que fora prometido lá em Gênesis 3:15. Então não existe salvação fora de Jesus. Pastor, mas se eu fizer tal coisa, eu vou ser salvo? Não, isso não faz nada. A salvação é obra de Jesus. Agora, olhando lá para Efésios 2, vamos abrir lá, né? Porque eu só estou citando, vamos reforçar. Efésios 2:8, tinha que ter a página aqui de Efésios 2:8, 9 e 10 tinha que ser mais amarela do que o Salmo 91 na sua casa. Né? Você que tem mania, compra uma Bíblia desse tamanho lá, põe lá, abre no Salmo 91. Está até amarelo, de tanto poste, cheio de grilo. Só fica aberto. É proteção da minha casa, pastor. Não, meu amigo. Salmo 91 não te protege de nada. Né? A página está até... Não pode nem limpar mais, porque se limpar, já era. Efésios 2:8 tinha que ser assim. Tinha que estar aberto todo dia lá na sua casa. Porque ele te faz lembrar que se você hoje está em comunhão com Deus, não é por nada que você fez. Veja o que diz aí, Efésios 2:8.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É um presente de Deus, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja, eu não sou salvo pelas obras, mas uma vez que eu fui alcançado pela graça, agora eu vivo para as obras. Já falando de coisas que a gente vai tratar mais para frente, mas pastor, como que eu sei que eu sou eleito? Primeiro, você se arrependeu e creu em Jesus como seu Salvador? Nas Escrituras, que a salvação não é por mérito, mas é pela graça? Ah, sim. Então isso aqui já é um ponto favorável. Segundo, agora que você entendeu que você não é salvo pelas obras, mas foi pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, você tem servido ao Senhor? Você tem vivido nas boas obras, andado de acordo com o padrão da palavra do Senhor? Tenho. Para ser salvo? Não, porque eu já fui salvo. Ótimo. É o segundo ponto que aponta porque você entendeu e que de fato é um eleito do Senhor. Porque não adianta o cara falar assim, pastor, eu recebi um apelo, eu fui lá na frente, falei que ia ser de Jesus, e continua vivendo uma vida de pecador miserável, na prática do pecado. Nós não somos salvos pelas obras, mas uma vez que fomos salvos, vamos viver nessas boas obras. É aquilo que Jesus vai dizer em João, aquele que me ama, tem a minha palavra e faz o que com ela? Guarda a minha palavra, guarda os meus mandamentos, pratica. Guardar não é no sentido que você faz lá não. Pegar a Bíblia e pôr numa gaveta lá que você nem lembra mais onde você pôs. Não é guardar no sentido de praticar. Então o fato de eu ter sido alcançado pela graça de Deus me conduz agora a viver em conformidade com o padrão que Deus estabeleceu. E eu tenho prazer nisso. Por isso que quando eu erro, eu fico tão mal. O Senhor, eu sou um idiota, não, de novo, pai, perdoe-me. Me ajuda. Eu não tolero mais o pecado. É assim mesmo, vou ficar assim mesmo. Não. Aquele que entendeu a obra, ele não se acomoda no pecado. E pelo contrário, ele busca em Deus a força necessária para mudar isso, porque ele sabe que agora, uma vez salvo pela graça, ele tem que viver nas boas obras que o próprio Deus preparou para que andássemos nela. Vamos lá, Ronaldo. Vamos voltar, porque é o contexto de Abraão aqui na fé, né? Abraão, vamos ver aqui, Romanos 4. Romanos 11? Então perdão, entendi que era 4. Sim, aqui a ideia, Paulo está referendando o fato de que a salvação não é por etnia, não é por descendência. É aquilo que João vai falar aqui, o que é nascido de Deus não é nascido da vontade do sangue, nem da carne, nem da do homem, lembra? Então não é porque você é judeu, descendente de judeu, que você está salvo já. Porque aí ele vai usar exemplos que não é um problema agora, só depois de Cristo. Lá no Antigo Testamento, inclusive, você tem momentos que em Israel você não tinha totalidade de salvos. E aí ele usa o exemplo aqui nos dias, se não me engano aqui, de Elias, né? Onde todo Israel já estava adorando a Baal, porém Deus reservou um grupo dos seus eleitos dentro do povo de Israel para não se dobrar. Então aqui Paulo usa isso aqui, inclusive, como, já falando da eleição, porque ele falou isso no capítulo 9, como um exemplo de que a salvação não é por etnia. E que mesmo dentro do povo de Israel, existem os eleitos do povo de Israel. E ele usa como prova isso o período lá de Elias, que no dia de Elias,
apesar de toda a maioria da nação de Israel se dobrar a Baal, ele havia reservado ali 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Quem que são esses 7.000 homens na perspectiva da visão bíblica toda? Os eleitos daquela geração lá. Então sempre. A salvação. Ah, mas eu sou filho de presbiteriano, meu pai me batizou. Que bom pro seu pai que ele fez certo. Agora, se você, meu amigo, não entendeu, não é o fato que você foi batizado pequenininho aqui na igreja ou que você é filho de presbiteriano que você vai ser salvo. Não, mas eu sou presbiteriano de 5ª geração, porque o meu trisavô materno já era presbiteriano. Pouco importa, meu amigo. Que bom para ele. Bom para o seu trisavô. Bom, sei lá, quem mais? Seu bisavô, seu... Agora isso significa nada. Se você não reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Que é isso que a palavra de Deus diz. Eu sou salvo mediante a fé. A fé em quê? Que Jesus, através do seu sangue, pagou pelos meus pecados. E que, portanto, eu sou agora regenerado, não pelas minhas obras, mas por aquilo que Cristo fez. E em gratidão a isso não existe outra coisa a fazer, senão agora viver para Ele. Viver de acordo com o padrão dele, com as boas obras que Ele preparou para que eu andasse nela. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco aqui. Então, como que a salvação é aplicada? Nós vemos que a salvação, irmãos, ela é aplicada por Deus, mediante a fé, e vimos que essa fé não é nossa. É Deus que nos dá como presente. É a fé salvadora. Então, no processo da salvação, a obra é toda de quem? Toda de Deus. Voltemos algumas aulas atrás. Nós vimos que o homem nasce espiritualmente morto. Em pecado, por isso, morto. O que o morto faz? Nada. Se não é Deus tocar no nosso coração, irmãos, se não é Deus nos despertar, nada acontece. Lembra lá do Vale dos Ossos Secos? Somos nós, sem Deus. É Deus quem vem e sopra. E aí, então, começa a juntar tudo lá e forma o que tem. Mesmo assim, ainda precisa, né? A profecia lá, os caras vêm. Aí vem o sopro para dar vida para essa turma. Porque senão é tudo zumbi. Zumbizão. É Deus quem faz toda a obra da salvação. Toda a obra da salvação, do início ao fim, é realizada pelo Senhor. E nós somos o quê? Meu amigo, você é o barro. O barro não faz nada. O barro não faz uma... Né? O oleiro está fazendo uma xícara. Aí o próprio barro vai e eu vou fazer a asa da xícara sozinho. Tem como fazer isso? Não tem. Ele tem que esperar o oleiro fazer. É ele que faz toda a obra da salvação. Agora, a partir do momento que ele te deu vida, estando você morto, ele te deu vida. A primeira ressurreição que a gente sempre tem falado. Você entendeu. Você falou, meu Deus, é isso. Arrepende dos seus pecados e crê em Cristo. Aí a partir de agora, aí você está pronto para viver as boas obras que Deus quer que você faça. Aí é responsabilidade sua. Aí Deus, porque agora você está vivo, meu amigo, agora dá para cobrar. Depois que você recebeu a vida em Cristo e agora você tem que viver nele, então agora a responsabilidade começa a contar para cima de você. Então como que Deus, se a obra é toda dele, né? Como que nós recebemos essa fé e como que Deus aplica a salvação em nós? Segundo as Escrituras, isso é feito através da pregação da palavra de Deus. Como que Deus vai alcançar os seus eleitos por aí? Através da pregação, do ouvir da palavra de Deus. Vamos ver esses textos aí, ó. João capítulo 5.
João capítulo 5, verso 39. Vamos ler juntos? Diz aí. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia, a revelação especial de Deus, as Escrituras, é a fonte para nos trazer entendimento a respeito da nossa própria salvação. Nós sabemos que Deus, Romanos vai dizer isso, que Deus se revela claramente na obra criada. Mas a obra criada, a revelação geral de Deus, não tem caráter salvífico. Ninguém está lá olhando o pôr do sol, falando assim, meu Deus, que coisa linda esse pôr do sol. Jesus morreu na cruz por mim, eu preciso me arrepender desse pecado. Tem condição de você chegar a uma conclusão dessa, olhando o pôr do sol? Não, não tem. Você vai lá na cachoeira, você vê aquela coisa linda, cachoeira se derramando, você fala, Jesus derramou sangue por mim. Tem como você chegar a essa conclusão? Não. Você só vai chegar à conclusão da sua condição de pecado, da sua necessidade de salvação pela Bíblia. Por isso, examinai-a. É nela. É pela leitura da Bíblia, é pelo meditar nela, que Deus vai despertar a vida. Vamos lá. Atos 1:8. Né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis o quê? Testemunhas, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pregar Cristo é o mecanismo que Deus estabeleceu para alcançar os seus eleitos. A palavra. Romanos 10:17. Talvez seja o texto mais claro nesse sentido. Romanos capítulo 10, verso 17. E assim, a fé, que fé é essa que ele está falando? Fé salvadora. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo, ou a palavra de Deus, dependendo da sua tradução aí. Então a fé vem pela pregação. Por ouvir da pregação da palavra de Deus. Esse aqui é o grande erro da igreja contemporânea. Né? Ele acha que a criatividade do homem é o que vai gerar a fé no coração das pessoas. Não é, é a pregação fiel das Sagradas Escrituras, irmãos. O meio que Deus estabeleceu para aplicar a fé no nosso coração e, consequentemente, nos salvar, é por meio da pregação da palavra. Por isso as pessoas têm que ouvir a palavra. Por isso a igreja ela tem que gritar a respeito do Evangelho. Tem que pregar. E é por isso que a metodologia da igreja primitiva era pregar de casa em casa, pregar nas praças, pregar em todos os lugares. Falar. Nem se levar a pedrada, né, tijolada, faz parte, não tem problema nenhum. O Antigo Testamento o padrão missionário era vinde a Israel, vinde ao judaísmo. Para você ser salvo, você tinha que ir até Abraão, receber a circuncisão, se tornar judeu, para crer na vinda do Messias. Esse é o padrão do Antigo Testamento. Vinde. Aqueles que vierem a Abraão e abençoá-lo serão abençoados. Quem amaldiçoá-lo seria amaldiçoado também. Então era vinde. No Novo Testamento muda-se. Agora não é mais vinde. É ide. O problema da igreja. A igreja tem se fechado dentro dela e fala assim, nós estamos aqui, que o povo venha. Vinde a igreja. Não. Isso aí era lá no Antigo Testamento. Agora é ide. A igreja é o lugar de estudo, de preparação, de trazer entendimento das Escrituras, para que você vá.
O problema é que você vai e ninguém sabe nem que você é crente. Você vive lá, no meio da fumaça, no meio do povo, as pessoas não sabem nem que você é cristão. E o dia que elas souberem, vão ficar de boca aberta. Ele fala, você é? Mas você faz tudo aquilo lá e você é cristã. Você é cristão. Veja, as boas obras. Você tem que vir lá e viver como um cristão lá. Porque viver como cristão com um cara piedoso aqui, com um pó de arroz aqui, é fácil. Conheço um punhado de gente que dentro da igreja fala assim, dá até inveja. Fala, nossa, que piedade. Mas vai ver o cara lá, pergunta lá pro vizinho dele lá. Pergunta pro patrão dele lá, pro colega de trabalho dele lá, quem que é o piedoso. Aí você vai descobrir que, ó, Hitler era santo. O cara é um demônio lá fora. Aí, o que adianta? O padrão é ide, tá bom? Então, pregar a palavra, é por meio da pregação da palavra. A igreja tem que investir na pregação da palavra. A gente tinha dificuldade, por exemplo, no contexto oeste africano, de alguns países de você entrar para pregar o evangelho. Mauritânia é um deles. Faz divisa com o Senegal. Senegal a gente tinha liberdade religiosa, apesar de ser um país muçulmano, né? 95, 97% da população. Mas aí o que algumas organizações cristãs faziam? Iam nas cidades ao norte do Senegal e colocavam uma antena de rádio lá e colocava pregação em árabe 24 horas por dia, com a antena virada para a Mauritânia. E vai. Aí vinha outra, punha outra, pegava outra concessão de outra frequência. Aí você punha lá 10 rádios, cada uma numa frequência. Uma hora o cara vai sintonizar, não é possível. 24 horas, evangelho. No idioma dos caras. A igreja ela tem que proporcionar, irmãos, que a palavra seja anunciada de uma forma ou outra. Coreia do Norte, é proibido pregar o evangelho lá. Não tem problema. Vai ter Olimpíadas e vai vir um monte de coreano do norte participar das Olimpíadas. Sou voluntário, vou trabalhar, vou limpar os banheiros dos coreanos. Credo! Estratégia! Estudou, sabe falar coreano, vai lá limpar o banheiro dos coreanos. Ele chega lá, quando vocês virem limpar aí, a primeira oportunidade que tem, o cara nunca vai ouvir em outro lugar. O que alguns cristãos fazem? Vão lá limpar o banheiro como que chama lá? Vila Olímpica. Na Vila Olímpica. Voluntários. Não ganha um centavo para estar ali. Malha um lanchinho. O comitê dá. É uma miséria também esse comitê. Miserável. Aí está lá. Estratégia para pregar. Para pregar. Lá no Senegal, no oeste africano, na África de modo geral, tem uma organização americana que produz um tipo de um walkie-talkie, assim, um radinho, que ele é blindadinho, com dínamo. Então, como chama? Uma manivela. Aí carrega lá a bateriazinha, você dá play, não tem como você pôr outra coisa, já está gravado lá dentro, blindado, o evangelho. Rodou o negocinho, não tem outra coisa para sair, sai só o evangelho. Aí você dava, distribuía, o pessoal ia lá e distribuía nas aldeias, não tem energia, não tem nada, aí os caras... Aí o cara lá, toda noite ouvindo um pedaço do evangelho, na língua deles. Pregar o evangelho. Essa é a estratégia. Você fala, imagine, irmãos, tem uma indústria especializada em fazer esse bendito, não sei o nome desse troço, com dínamo, para doar para as aldeias na África inteira que não tem energia, para que as pessoas ouçam o evangelho na língua deles.
Você tem engenheiros, você tem técnicos, você tem pessoas que fizeram para desenvolver um negócio desse. Usando os dons para a glória do Senhor. Quantas pessoas, sabe-se lá, Deus, foram alcançadas pela pregação do Evangelho através desse instrumentinho. É assim que Deus vai alcançar. Através da pregação do Evangelho. Veja lá, Efésios 1:13. A gente tem a cruzada estudantil investe bastante nisso, né? Apesar de algumas críticas que a gente tem, da maneira que apresenta o Evangelho, mas os caras estão fazendo, estão trabalhando. E tem aquele filme de Jesus baseado em Lucas, você já deve ter visto, né? Não sei quantas bilhões de pessoas já assistiram aquele filme. E eles têm um projeto de traduzir aquele filme. Nós passamos, inclusive, ele aqui para os adolescentes, tempo desse, em todos os idiomas. E eles disponibilizam isso de uma maneira tal. Lá no Senegal, a fraternidade evangélica lá, o Fraternité Evangélique, disponibilizava antigamente era DVD, agora já é CD, desse filme, e em 20 idiomas locais. Então, Serer, Fula, Wolof, Pepel, vários idiomas do oeste africano. Então, o que nós fazíamos? Gerador, comprava um geradorzão, não sei quantos metros de cabo, o gerador não ficar atrapalhando. Ia lá, ligava o gerador a diesel, a gasolina, lá 100 metros, vinha com o cabo, ligava um computadorzinho, um projetor, debaixo de uma árvore lá, ou numa parede qualquer, se porventura tivesse. E aí colocávamos o filme Jesus no idioma daquela aldeia. E aí o filme é o Evangelho de Lucas, vírgula por vírgula, em filme. Jesus, chama o filme Jesus. Eu tenho isso aí, depois eu posso encaminhar o link para vocês. E ele começa tratando, agora o que eles fizeram? Eles fizeram um adendo no filme, no começo, explicando sobre a criação do homem e sobre a queda. E aí apresenta o filme Jesus e no final apresenta o plano de salvação. Então, um filme feito para evangelizar. Tal. E eu tenho esse filme em Fula, em Serer, tal. Então a gente ia para as aldeias, olha o trabalhão que dava, gerador, tarará, tatá, punha. E eu tive o privilégio, irmão, junto com o reverendo José Dilson, né, de nós apresentarmos esse filme no dia, não vou lembrar agora se é 8 ou 18, vou lembrar, de fevereiro de 2008. Nós apresentamos esse filme na aldeia de Sítio Badam, Pel. Foi a primeira vez, estou falando de 2008, foi a primeira vez que aquela aldeia ouviu falar sobre Jesus Cristo. Você fala, pastor, 2008, pastor? Amigo, eu estou falando de uma aldeia já no início do deserto do Saara, que vive ainda como peregrinos, que provavelmente alguém já poderia ter ouvido Jesus, mas a aldeia em si, as mulheres e crianças nunca tinham ouvido. Porque quem sai da aldeia é só o homem. Uma ou outra mulher que sai, talvez, para ir na feira, na cidade, para vender alguma coisa. 2008, irmãos. E ainda tem pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Agora imagine o custo para você fazer um filme e mais. Traduzir, dublar esse filme. Dublar. Não é simplesmente traduzir, não é simplesmente pôr legenda. Porque pôr legenda ele não sabe ler. Às vezes tem idiomas que não tem grafia. Então o que adianta você pôr? Não tem nem como você pôr legenda. Você tem que contratar artistas, dubladores, para dublar,
Para não ficar aquela dublagem de novela mexicana, né? Te dou a minha paz. A minha paz te dou. Não. Você contrata para ficar um negócio bonitinho para todos os idiomas que você conhece. Tem cristãos investindo nisso, irmãos. O cara não pode ir lá para a Ásia, não pode ir lá, mas ele está investindo através de projetos para evangelismo. Porque esse é o meio que Deus determinou para alcançar o seu eleito, a pregação da palavra. Não dá para eu ir lá. Mesmo porque quanto tempo eu vou demorar para aprender o fula ou fulane ao ponto de ter condições de pregar de uma maneira razoável o evangelho? Quanto tempo você acha que demora para fazer um negócio desse? Uma vida, cara. Uma vida. Aí mesmo eu não sabendo, só sabendo lá um Issarenemá, um Jaramabui, um negócio assim, que é simplesmente para dar um oi, um tchau para a turma, oi, tá tudo bem, como você tá? Né? E eu vou e chegar para eles e falar, olha, eu tenho um negócio para te mostrar, e mostro um filme na língua deles. E você sabe qual que foi o retorno, né? Primeiro que a gente mudou, né? Não era mais Alá Renemar, que é Alá, Deus te abençoe. Toda vez que a gente, Alá Renemar, agora não era, nós começamos a usar Issá Renemar, Jesus te abençoe. E eles falam assim, Issá pode abençoar? Você não viu o filme? Falava para ele, você não viu o filme? É. E aí sabe qual que foi a maior surpresa deles? Jesus falava fula. Porque no filme era dublado em fula. E aí abria portas para você começar a falar do evangelho, a pregar o evangelho. Irmãos, é um trabalho fantástico. E que muitas vezes a gente fica preso aqui, as coisinhas aqui, a gente não se atenta para a grandiosidade dessa obra. Para finalizar, Efésios 1:13. Efésios capítulo 1, verso 13, vai dizer assim: em quem também vós, depois que ouvistes o quê? A palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Então, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Esse verso aqui já explica qual que é o momento que você é batizado com o Espírito Santo. Já derruba aquele padrão pentecostal de que o batismo do Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão, que tem que ter línguas, joga isso fora. Doutrina péssima, horrível. Você é batizado no Espírito, com o Espírito, do Espírito, ou selado no Espírito no momento que você ouve o Evangelho, e o Evangelho faz sentido para você, porque Deus te deu a fé salvadora e você crê naquilo que você ouviu. No momento que você crê, você é selado com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo vem sobre a sua vida. Mesmo porque é Ele que nos convence, né? Do juízo, da justiça. Então ninguém pode se converter senão sob a ação de quem? Do Espírito Santo. Então qual que é o meio que Deus aplica para chamar os seus eleitos? Primeiro deles, a aplicação da palavra. Não tem como o eleito ser alcançado se não houver a pregação. Por isso você tem que fazer o quê, querido? Pregar. Se você só foi alcançado porque um dia alguém te pregou para você. Alguém chegou para você e falou do Evangelho. Alguém leu a Bíblia para você. Alguém te deu um sermão para você ouvir. A salvação vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus ou da palavra de Cristo. Esse é o meio que Deus traz. E é isso que a igreja tem que privar. Nós já vimos que uma das marcas da verdadeira igreja é o que mesmo? Pregação
da palavra. A igreja ela tem que se aprofundar cada vez mais. Ao ponto, irmãos, de que todos e cada um de nós sejamos instrumentos para pregar. Fazer discípulos de Cristo é justamente ensinar a guardar todas as coisas para que você possa fazer outros discípulos. Pastor, mas eu não tenho esse dom, não tem problema, amigo. Investe naquilo que o povo já está fazendo para que o evangelho chegue. Dá lá um CD para alguém de presente, dá um DVD. Pastor, nós vamos investir, nós vamos enviar uns negócios desses aí que o senhor falou aí, nós vamos descobrir o nome desse troço aí, e nós vamos fazer isso, vamos lá. Vamos enviar lá para o missionário que está no lugar, sabe lá onde ele está precisando disso. Vamos. Mas nós temos que investir porque os eleitos só serão alcançados mediante a pregação. E a pregação da palavra de Deus, ou da palavra de Cristo. É assim que Deus nos alcança. Por isso que a igreja é importante, irmãos. A igreja não é uma opção. Porque é aqui que nós vamos examinar as Escrituras, é aqui que nós vamos estudar as Escrituras, é aqui que nós vamos aprender as Escrituras, é aqui que nós vamos pregar a Escritura. Você não pode ser simplesmente um ouvinte. Se você já ouviu o Evangelho, creu nele, então agora, meu irmão, você é muito mais do que simplesmente um ouvinte. Você tem que ser o praticante. E como praticante você tem que falar do amor de Deus que te alcançou. Você é salvo pela graça de Deus. Você entendeu isso pela palavra? Então agora ajude todos os demais crentes a continuar procurando os outros eleitos que estão perdidos por aí. Porque tem eleito perdido aí, que ainda não ouviu o Evangelho e que, portanto, ainda não creu. Talvez você seja o garimpeiro que vai encontrar esse eleito perdido desse mundo aí. Agora, como? Pregando o Evangelho. Não só com a palavra, mas com a sua vida, obviamente. Né? Completando a boa obra, ou fazendo as boas obras que o Senhor preparou para que você andasse nela. Se um dia você entendeu a respeito da salvação, creu em Jesus, a Bíblia diz, você é salvo. Agora, sendo salvo, não existe outra coisa senão fazer a vontade de Deus. E a vontade é que você saia e pregue o Evangelho. Para terminar, vamos lá, Ronaldo. Tá. Para o pessoal da internet saber o que o Ronaldo falou, a questão é a seguinte: quando você prega o Evangelho, você está num contexto talvez que a família não queira saber do Evangelho, não te dá oportunidade para falar. Existem situações. A Bíblia nos dá vários e vários modelos, né, de como você vai poder fazer um negócio desse. Eu tenho na minha família também pessoas que rejeitam o Evangelho, não querem saber do Evangelho. Se a gente chega lá e começa a falar alguma coisa, fala, não, isso aí é só religião, eu não quero ouvir isso. Já disse para você que uma vez eu mandei uma carta para todo mundo, né? Eu escrevi uma carta de Natal, mandei para todo mundo, e aí teve gente que ficou com raiva, tudo bem. O que geralmente a gente faz? Aí tem o casamento do meu primo. O que eu levo de presente para o meu primo? Uma caneca de cristal. Não, eu levo uma Bíblia. Se ele vai usar para pôr debaixo do pé da mesa lá durante 10 anos, não tem problema. Minha mãe ganhou uma Bíblia uma vez e essa Bíblia ficou lá em casa 16 anos. Sem ninguém nem usá-la. Um dia eu resolvi usá-la. E Deus me chamou. Eu não sei qual que é os planos de Deus. Então, eu vou usar estratégias. Se ele não permite ouvir, eu vou... O que acontece? Ele me segue na minha rede social. Eu vou inundar a minha rede social da verdade, da pregação do Evangelho. De duas uma. Ou ele vai me cancelar, ou uma hora ou outra ele vai ouvir aquilo que está lá.
Só que eu não quero inundar a minha rede social com coisa de Deus, porque senão os outros vão falar, nossa, fulano, nossa, fala disso, velho. Nossa, o cara bitolou. Olha, nós somos loucos pro mundo, meu amigo. Eu fico doido. Quantos corintianos nós temos aqui? Levanta a mão, os corintianos. Ótimo. Tem bastante corintiano. Eu fico mais bravo com os 6 que são corintianos. Não porque eu sou São Paulino, não, mas eu fico bravo com vocês, porque vocês têm prazer de dizer que é louco. Nós somos um bando de louco. E aí, quando a Bíblia chama você de louco por seguir Jesus, fala, não, esse tipo de loucura eu não quero. Meu amigo, Paulo diz que o mundo nos considera loucos. Então que seja louco, eu sou xarope mesmo, não tem problema. Minha rede social vai ter só isso. Uma hora o cara vai ter presente, não sei do que. Põe lá. Ah, o bebezinho nasceu. O que nós vamos dar para ele? Bíblia, minha primeira Bíblia. Você dá a Bíblia pro cara, um desenho. O cara vai ficar com raiva do você. Não tem problema, meu amigo. Pode ser que um dia essa raiva se transforme na salvação dele e ele vai chegar para você e falar assim, cara, me desculpa. Ainda bem que você não desistiu de mim. Minha mãe, durante muitos anos, escrevia versículos de provérbios e colava no espelho do guarda-roupa do meu irmão. Anos. Cada, não sei se semana, de mês e meio, mudava lá o versículo. Minha mãe falou, esse menino não vira nada. Ixi. Se eu pôr lá uma frase do Gandhi para ele, vai ser a mesma coisa. Mas ela não desistiu. No dia do casamento do meu irmão deu um testemunho. Ele falou assim, olha, eu sei que eu estou muito longe do padrão que Deus tem para mim. Mas ao mesmo tempo eu temo a Deus. E hoje eu estou casando porque eu sei que o Senhor me deu uma esposa. E eu sei disso porque a minha mãe ficava colocando os versículos de provérbios lá no meu espelho. E eu entendi que é o Senhor quem nos dá uma esposa. Você não sabe como que Deus vai tratar. Agora, recentemente, ele restaurou a comunhão dele na igreja. É certo que eu tenho pegado no pé dele, né? Batizou o filhinho dele. Você não sabe. Alguém poderia falar, mas ele tem muito para mudar. Eu tenho muito para mudar. Então, use todas as estratégias que Deus for te dando. Enquanto Deus nos der vida, meu amigo, vamos estar falando. A Bíblia diz que o inimigo da nossa casa será o inimigo do homem será o da própria casa. Né? Então, a família vai se levantar contra. Eu, quando me converti, eu tinha uma tia que quis me bater. Só não me bateu porque uma outra segurou. Meu pai chegou para mim e falou, que vergonha, cara. Esperava de tudo. Se eu tivesse chegado para o meu pai e falar assim, pai, eu sou homossexual, eu acho que não tinha doído tanto. Eu falar, pai, eu sou crente agora. Eu vi assim, qual que é o sentimento? A desilusão no olhar do meu pai. Meu pai falou, que vergonha. Hoje está aí o Rubão, aí, ó, prostrado nos pés do Senhor. Você não sabe. Você não sabe. Põe música. Faz um playlist lá, põe música. Usa. Porque é a pregação. Põe lá. Compartilhe. Não desista. Irmãos, nós não podemos desistir de ninguém. Enquanto há vida, há expectativa. Pastor, mas ele disse que não quer. Ele não morreu ainda. Vamos lá. Uma hora, você não sabe. Se for no último suspiro dele, não importa, irmãos. Nossa, o cara se converteu na cama, morrendo, miserável, nunca foi nem na igreja. Não tem problema, nós vamos voltar na eternidade com ele, ué. Então não desista.
Agora, não é fácil? Não, não é fácil, mas use. Da mesma forma que a evangelização mundial precisa de estratégia, que eu te falei, põe antena. Você acha que é barato colocar uma antena e conseguir uma frequência de rádio, irmãos? Num país corrupto como os países são? Não, não é nada fácil. Mas tem irmãos nossos fazendo isso, principalmente sem ter expectativa nenhuma. Será que alguém vai ouvir, alguém vai sintonizar lá? Não sabe. Eu tive a oportunidade de fazer isso em Guiné-Bissau. Infelizmente, depois entraram lá e roubaram todos os aparelhos da rádio. A rádio funcionou um mês só. Mas nós saímos daqui, o Serginho de Matão, não sei se vocês lembram do Serginho, o presbítero Carlos, um outro tal. Na época, o Felipe Manuel foi comigo, da rotina. E nós então, fomos para o Senegal, fizemos um trabalho no Senegal, como acho que um mês lá, sei lá eu. E aí, dentro desse projeto, nós fomos para a Guiné-Bissau para instalar uma rádio, que o presbítero Carlos Alberto, o Igor conhece bem, é radialista, sabe, sempre trabalha com isso. Aí fomos lá e colocamos. Pusemos a rádio para funcionar, e aí, evangelho. E aí, no meio dos evangelhos, tinha umas vinhetas, na língua local. Falava, se você está nos ouvindo, ligue para o número tal, nós vamos te enviar um brinde. Cada 2 horas de programação saía essa vinheta. Para nossa surpresa, depois de 2 dias que a rádio estava funcionando, ligou um cara no telefone do pastor, não sei quantos quilômetros, no meio lá de Guiné, que queria o brinde dele. Problema, o pastor se vira, meu amigo, manda uma Bíblia, manda uma vaca, manda um cabrito, sei lá o que você vai mandar para esse cara. Manda um brinde para esse cara. Aquilo lá foi fantástico. 2 dias depois, você tem o retorno que alguém ouviu. Deus faz nas coisas, irmão. O nosso papel é prega a palavra, como diz Paulo para Timóteo. Prega a palavra. O resto o Senhor vai fazer. Que Deus continue te abençoando e que a gente continue em oração uns pelos outros.